Olá, eu sou Vanessa Bueno e hoje nós vamos falar do visto para nômades digitais em Portugal. Este é um visto que durante alguns anos foi muito esperado, principalmente depois da pandemia, porque até então a legislação portuguesa não tinha nenhuma previsão legal para esse tipo de profissional. Muitas das vezes a gente tinha que tentar encaixar esse profissional em outros artigos da lei para que ele pudesse obter seu visto e a sua autorização de residência. Isto porque a característica principal do nômade digital é que o contrato de trabalho, o vínculo de trabalho desse profissional não é em território português. Então era algo bastante diferente do que a legislação portuguesa previa, porque todo o vínculo previsto na legislação exigia um vínculo de trabalho em Portugal. Portanto, começando, não é, com a primeira identificação que a gente tem para o pedido desse visto, é exatamente o tipo de contrato de trabalho. Esse contrato de trabalho, que pode ser subordinado, ou seja, você trabalhando para uma empresa, ou um contrato de trabalho de prestação de serviço, no caso de você ser um autônomo, um prestador de serviço, esses contratos devem ser fora de Portugal. São vínculos de trabalho fora do território português. Portanto, essa é a principal característica, porque no momento de você submeter o pedido do seu visto, isso é que tem que estar caracterizado. O seu contrato de trabalho é fora de Portugal. Outro dado bastante importante é que esse contrato de trabalho também tem que te permitir, né? Tem que haver uma permissão de que você possa prestá-lo em qualquer espaço, né? Em qualquer lugar. Isso também é importante, principalmente para aqueles contratos de trabalho subordinado, ou seja, você prestando serviço para uma empresa, uma única empresa, isso tem que estar caracterizado no seu contrato, que você tem autorização de prestar a sua atividade em qualquer lugar, ok? Outra situação também que você precisa analisar e verificar se você preenche os requisitos é a questão do valor, não é? O quanto de valor que eu tenho que receber para poder aplicar o visto do nômade digital. Então, neste caso, o trabalhador precisa declarar, perfazer, né, receber pelo menos 1.100 euros para requerer o visto do nômade digital. Mas atenção que esse valor é o que a gente está declarando agora no momento da gravação desse vídeo, porque todo início de ano, ou seja, no início de 2025, provavelmente vai haver um reajuste do valor do ordenado mínimo português, o salário mínimo português, portanto, esse valor vai alterar. Então, qual é a matemática que vocês precisam fazer para chegar nesse valor que eu estou indicando, esse valor médio? Vocês precisam ter um valor médio que perfaça nos 3 meses que vocês forem receber o salário, um valor de 4 meses mensal. Então, eu vou multiplicar o valor do ordenado mínimo em 4 vezes e depois dividir por 3 para eu poder ter esse valor mínimo mensal que eu tenho que declarar para o governo português, que eu recebo, né? Isso tem que estar no contrato de trabalho, tá bem? Então, essa é uma alternativa bastante interessante para aquelas pessoas que têm essa possibilidade de viajar para outros países. Por quê? Porque você não tem uma obrigatoriedade de ter vínculo direto, eu digo vínculo de trabalho com Portugal. Então você pode até passar aqui por um período muito curto, por isso que é um visto que você vai obter e você vai não ter a obrigatoriedade de passar aqui tanto tempo, se for o caso, você pode fazer só uma experiência, vivenciar aqui um ano, por exemplo, em território português. A regra do visto é a seguinte: você vai submeter essa documentação que eu indiquei. É claro que além dessas tem que ter visto válido, não pode ter nenhum registro criminal, enfim, aquelas regras gerais que a gente sabe que tem em todo pedido do visto. Você vai aplicar o visto, quando deferido, ele tem uma validade de 4 meses. Por quê? Porque dentro desses 4 meses você viaja para território português e aqui em Portugal é que esse visto vai ser convertido numa autorização de residência. Quando você tiver essa autorização de residência, você também vai poder reagrupar os seus familiares, cônjuges e filhos, tá bem? Que isso também é importante. Muita gente tem dúvida se esse visto permite a sua família te acompanhar, permite, tá bem? Atenção que quando a gente está falando de família, também há uma outra regra, que é a regra dos meios de subsistência.
Portanto, eu vou ter que fazer uma matemática dependendo do número de filhos que eu tenha para poder lembrar se aqueles 1.100 euros vão ser compatíveis para reagrupar toda a família. Isso também é importante vocês terem em mente para saber. Por isso que a gente, quando faz esse planejamento, são diversas variantes que precisam ser analisadas, são diversas variantes que precisam ser pensadas antes de você fazer esse projeto, não é? Por isso que a gente tem que pensar em todas as fases. A fase presente, mas a fase futura depois, quando você vier com seus familiares, tá bem? Uma vez que vocês estejam em território português, vocês vão requerer, né, sempre a renovação desse título de residência e ao final de 5 anos vocês podem requerer a nacionalidade portuguesa com base na sua residência em território português. Portanto, também muita gente vê como uma possibilidade de você requerer a sua cidadania europeia, no caso a portuguesa, e ver através dessa possibilidade do nômade digital. Porque hoje em dia muita gente que trabalha como freelancer, trabalha de forma autônoma, presta serviços para várias empresas, às vezes em países diferentes, tem essa capacidade de liberdade, né? De ser livre, de poder circular, e às vezes acaba vendo o Portugal como seu ponto físico de estratégia, independentemente de eu, de repente, nesse período, passar um mês na Espanha, passar um mês na França, fazer também o seu nômade dentro da União Europeia, mas, claro, sempre fixando o seu ponto de referência em Portugal, até porque você não pode ultrapassar também o período de ausência aqui em Portugal, você não pode passar mais de 6 meses fora, porque senão você perde o direito da sua residência, mas muita gente consegue fazer essa estratégia, consegue conciliar o trabalho com a viagem, conhecer outros países, ter outra experiência, outra cultura, ok? Então, essa é a nossa dica de hoje, a informação de hoje sobre o visto de nômades digitais, para aquelas pessoas que têm essa liberdade de circulação, de exercer a sua atividade profissional em qualquer país do mundo. Portanto, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que você acredita que possa ter interesse nesse assunto. Subscreva o nosso canal para mais informações sobre Portugal e até o próximo vídeo.